1 Samuel 19, versículo 1. Fala assim a palavra do Senhor. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-se. Até aqui, amém? Aqui é uma fase da vida do rei Davi. Davi já havia sido ungido para ser rei. Davi já havia matado ursos, leões e gigantes. E agora Davi vai entrar para uma nova fase. Ele vai começar a ser preparado como guerreiro. Ele vai começar a ser preparado como aquele que vai enfrentar exércitos. Por quê? Porque havia um propósito na vida de Davi. Propósito de ser rei de Israel. Um grande posto. Um lugar que aquele que ocupasse não poderia ser fraco. Não poderia faltar sabedoria, faltar estratégia. Mas Davi não era preparado ainda para aquele posto. Ele já havia sido ungido, mas ele não era preparado ainda. Davi já tinha passado a fase de vencer o leão. E hoje, comentando com o Júnior de manhã, ele ministrou ao meu coração essa palavra. Ele falou: amor, são as fases de um homem. Quando ele vence o leão, ele está vencendo a ele mesmo. Ele está vencendo a ele mesmo, o orgulho dele. Quando ele vence um urso, ele está vencendo quem, amor? Família e amigos. E muitas vezes vai haver impedimentos. Eu tenho pastor, tá, gente? Eu tenho pastor. Então a família que às vezes nós vamos enfrentar por causa do nosso propósito, nós vamos enfrentar dentro da própria casa, não é? O impedimento, não porque eles são maus, mas talvez por não compreender o que Deus está fazendo e vai fazer na nossa vida. E os gigantes são os problemas da vida. Davi já estava nesses 3 aspectos, já tinha passado essas fases. E agora ele entra na fase de preparo. De preparo para ser rei de uma grande nação. Mas Davi não teve a sorte de ter um professor, ou ter um mentor, ou ter um pastor, como Josué teve. Davi não teve a sorte, porque quem deveria fazer isso seria Saul. Saul, que era o atual rei, mas Saul já não estava mais governando. Ele governava na terra, mas a autoridade já havia saído da vida dele. Deus já havia desligado ele no céu. Tem coisas que ainda estão atuando na terra, mas no céu já está desligado. Já está desligado. Então Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. E no capítulo anterior, 1 Samuel 18, diz que Saul sabia que o Senhor estava com Davi. Que o Senhor estava com Davi. Saul sabia que o trono que ele ocupava seria de Davi. E tudo aquilo que Deus determinou, não adianta você lutar contra. Não adianta se levantar contra os propósitos de Deus na sua vida ou na vida do irmão. Porque os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados.
Não importa quem se levante para querer impedir, os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Jamais. Então Davi vence. E quando ele vence o gigante, as mulheres cantam. Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. E aquilo provocou a ira em Saul, que começa então a perseguir Davi. A perseguir Davi. Agora eu fico pensando, o que é conhecer a Deus? Porque Davi já era um adorador. Mesmo atrás das malhadas, Davi era um adorador. E quando a gente conhece a Deus, e conhece para que Deus nos levantou, nada, nem ninguém tira você do foco. Porque por 13 anos, Saul perseguiu Davi. Será que nós aguentaríamos um ano? Será que essa situação da sua vida tem feito você querer desistir? Porque está difícil? Porque Senhor, eu estou fazendo tudo certo e a coisa não acontece? Senhor, eu estou fazendo, eu estou obedecendo, eu estou indo na igreja, eu não vejo erro em mim. E a coisa não acontece. Não, porque a coisa vai acontecer em você. Deus está te preparando. Deus está te preparando. E enquanto você não estiver pronto para receber a nova unção, a nova fase, você não vai receber, porque senão você morre, porque a unção mata. Deus não põe vinho novo em odre velho. Se você for um odre velho, esticado, pensamentos antigos, estoura o odre e perde o vinho. O que é isso, pastora? A mulher quer casar, quer mudar de fase, quer sair da fase de solteira para a fase de casada. Mas ela não tem sabedoria, é briguenta, é nervosa. Deus não vai pegar uma bênção dele e pôr na mão dessa mulher, porque senão ela acaba com o homem. Ela destrói a bênção. Ela mata a bênção, morre ela e mata o homem também. Não está preparada para receber. Então o que Deus começa a fazer? Começa a forjar. Forjar. Preparar para aquele novo posto. Então essa fase difícil, estreita, e seja na vida financeira, seja se você está fazendo tudo corretamente, se você está na obediência, se você está na visão, está no propósito, mas está estreito, está difícil, Deus está preparando você. Deus está formando você para a nova fase. Começa a peleja de Davi. Saul persegue Davi implacavelmente. Implacavelmente. Mas nessa jornada, Deus levanta pessoas para caminhar com a gente. Deus levanta amizades, que são amizades que vêm do alto. Você já percebeu que cada fase da sua vida tem pessoas que te dão as mãos? Depois aquela pessoa tão importante, tão preciosa, ela já não faz parte mais da sua vida. Você lembra dela, você tem saudade, mas ela foi necessária, providencial, um refrigério de Deus para aquela época da sua vida. E assim foi Jonathan. Deus colocou em Davi e Jonathan uma amizade protetiva para Davi. Tem amizades que são protetivas para a gente. Tem pessoas que protegem a gente, guardam a gente. Amém? Então Jonathan, ele fala para Davi: olha, meu pai quer te matar. Meu pai quer te matar. Mas Jonathan era um homem de Deus e ele falou: eu sei que é você.
Eu te dou a minha capa. Sabe o que Jonathan estava fazendo? Era por direito meu o trono, mas eu sei que Deus te escolheu, então só te peço uma coisa. Aí ele faz aliança com Davi. Cuide dos meus. Isso é maravilhoso. Então começa a luta de Davi. Uma perseguição que fez Davi esconder em vários lugares de Israel. Fez Davi subir montanhas, esconder em cavernas. Esconder em cavernas. E nesse momento, lá no capítulo 22, Davi tem que esconder de Saul, porque Saul estava obcecado por matar Davi. Saul pegou todo o exército de Israel e começou a perseguir Davi. Dá glória na perseguição, irmãos, porque essa perseguição, essa luta está te ensinando a ser forte. Essa luta está te dando estratégia. Essa peleja está te ensinando coisas que lá na frente, quando inimigos maiores vierem, você fala assim: eu já passei por isso, eu sei o que está acontecendo. Eu sei como agir, eu sei onde esconder, eu sei onde me posicionar, eu sei como me colocar, porque Deus já me treinou. Davi se esconde dentro da caverna de Adulão. Ele já era rei. No mundo espiritual. No mundo espiritual você já é aquilo que Deus determinou que você seja. Aí o que acontece? Vem se abrigar com Davi na caverna de Adulão 400 homens. Sabe quem eram esses homens? Meu Deus. Todos os homens, olha, vão ler comigo 1 Samuel 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele 400 homens. Isso aqui é a igreja de Jesus, gente? Isso é uma igreja. Aqui na igreja só tem amargurado, endividado. Meu Deus. Isso aqui é um protótipo da igreja de Cristo. Os à margens da lei. Aí eu estava vendo um podcast. Eu já nem fico vendo isso mais, essas coisas, porque essa sabedoria do mundo, sabedoria do homem, ela deturpa o evangelho, ela nos engana muito. Aí eu estava vendo que eles falam assim, que você se torna a média das 5 pessoas com que você anda. Que você se torna a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você anda com a pessoa inteligente, se você anda com a pessoa... Então, você se torna a média deles. Isso é o que o homem diz. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é mesmo. Essa filosofia é humana. Porque Davi se tornou líder desses 400 homens. E esse exército se tornou forte, corajoso e guerreiro como Davi. Davi não foi para a média deles. Eles que subiram ao nível de Davi. Mas, aleluia. Mas por que, pastora? Pergunta para mim. Claro que eu vou responder. Porque o principal relacionamento de Davi não era com o homem, era com Deus. Se você se relaciona com Deus, essa é a sua maior influência. Ai, eu tenho que andar com fulano. Eu vi um que não ande com o pobre. Eu falei, meu Deus. Então como é que eu vou fazer na igreja? Eu vou fazer na igreja. Não ande com o endividado. Olha Davi. Não, você foi chamado para mudar a realidade de onde Deus te colocou. É você que vai influenciar. É você que vai trocar a realidade daquele lugar, daquelas pessoas. Amém? Aleluia. Ande com o Espírito Santo. Ande com Deus. Ande com Ele, porque você muda o cenário do lugar que você está.
Que maravilha. Muito cuidado com a filosofia humana nos altares, queridos. Muito cuidado. Outra. Não, já que é para xingar, eu vou xingar. Outra. Todo mundo sabe que eu formei em comunicação, sou jornalista, especialista em marketing. Então, eu às vezes assisto uns conteúdos de marketing. Aí eu estava vendo um cara aí, um dos maiores eventos de network do Brasil. E é cristão. Então reúne os maiores eventos do network. Aí o rico perguntou para ele assim, do podcast. Vou falar um nome, senão, né? Como é que faz network? Aí ele falou assim, o network você tem que entrar em contato com as pessoas acima de você, sempre acima de você. Porque é assim que Deus quer prosperar o nome de Deus, ó. Até tá bonito, tá parecendo que é uma coisa firme, tá parecendo uma coisa de Deus, assim. E eu falei, aí como é que a pessoa entra? Ela paga o network. Ela paga, é assim que funciona. Ela dá presente, olha a falsa honra. Ela dá presente, ela paga, ela vai lá, ela honra o mentor. E se ele quiser, ele coloca você no lugar. Famosíssimo, é o grande evento aí com os famosos do marketing. Então você paga. E é assim que acontece mesmo, gente. O pequeno paga o rico para vir, para tentar o rico inserir ele, o famoso inserir ele no meio. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Isso é falso. Por isso que eu te falo, se você não lê a Bíblia, você acredita em qualquer coisa que eles pregam para você. Eu falei, isso é falso. O Espírito Santo comigo, isso não é verdade. Aí já começou na minha cabeça assim, qual network Jesus fazia? Quem Jesus pagou para ficar famoso? Começa, leia a Bíblia, meus irmãos. Qual network Jeremias fazia? Só se for o poço que julgaram ele. Qual network Daniel fez? Network Daniel era Deus, 3 vezes ao dia na janela. Pelo amor de Deus. E começou a falar, aí começou a usar o nome de Jesus. Sabe o que é isso? Marketeologia, né? Pega Jesus e insere na teoria do marketing e fica parecendo verdadeiro. Meu Deus. Queridos, isso está dando aflição nas pessoas. Ó Deus mudando minha palavra, ó. Isso está dando aflição nas pessoas. As pessoas querendo ficar famosa, as pessoas querendo ter contato, as pessoas querendo ter rede social grande. Isso está dando angústia, aflição. Parece que aquela é a fórmula. Deixa eu te falar. Qual network foi de Davi? Queridos, isso tem machucado muitas pessoas. Muitos jovens estão ficando ansiosos. Muitos estão comparando suas vidas e olhando para a vida do outro, achando que o outro é famoso, que o outro é rico. Deixa eu te falar. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim: Senhor, mas nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos coisas. Senhor, nós curamos enfermos. E aí eu vou só dar fazer uma paráfrase aqui. Senhor, eu preguei para multidões. Senhor, eu levei o teu evangelho. Senhor, eu passava nas televisões, eu tinha muitos seguidores, eu tive muito dinheiro. E aí o Senhor fala assim: eu não te conheço. Você era famoso na terra, mas aqui no céu eu não te conheço. Sabe, queridos, não estou anulando o sucesso e a fama, não estou anulando isso. Porque Deus, Ele levanta quem Ele quer. Mas importa você ser conhecido no céu. Importa no grande dia o Senhor falar assim: vem, bendito do Senhor. Vem. Entra para o gozo do teu Senhor. Então muito cuidado com o falso evangelho. Muito cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas. Porque eles enganarão a muitos, mas não enganarão os eleitos.
não enganarão quem lê a Bíblia. Amém? Deixa eu voltar aqui para a palavra. Davi formou um exército forte. Davi endireitou aquelas pessoas porque ele se relacionava com Deus. Seu principal relacionamento é com o Senhor. Agora, relacionamento não é sinônimo de intimidade. Uau! Você pode relacionar-se com uma pessoa e não ser íntima dela. Você pode relacionar, oi, tudo bem? Como é que você está? Pode trabalhar, mas tem aqueles que contam segredos. E a Bíblia fala que os que temem ao Senhor, no Salmo 25, Deus lhe confia segredos. Os maiores segredos da sua vida estão no seu secreto com Deus. É o Espírito Santo que vai te falar, vai por ali, vai por aqui. Faça isso, faça essa escolha. Eu te direciono nisso. Olha para esse lado. Então, queridos, o seu maior relacionamento é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te conduzir. E Ele conduzia Davi. Davi, quando ele veio de uma guerra, e ele chega a Siclag, né? Siclag. Quando ele chega lá, a cidade estava saqueada, as mulheres todas tinham sido levadas, e esses homens, esse exército dele ficou contra Davi, ficou com raiva, falou assim: vamos te seguir, e olha o que nos aconteceu. 400 homens valentes, ficou contra ele, vamos matar Davi. O que é que Davi faz? Davi se afasta, assim como Jesus, muitas vezes se afasta da multidão, se afasta das coisas. Davi se afasta, ora ao Senhor e pergunta a Deus assim: é para eu seguir atrás deles? E Deus fala: vai que eu te devolverei tudo. Olha, será que não está faltando na nossa vida isso, um pouco disso? Um pouco de parar de olhar para as perseguições, um pouco de parar de olhar para o momento, um pouco de parar de olhar para as coisas. E Deus está falando comigo, para as angústias, para as ansiedades, para as dores, para as lutas, para as guerras. Afastar disso e olhar para os céus e falar: o que você quer que eu faça, Senhor? Sabe o que Deus estava ensinando Davi? Davi, quando você for rei, nações se levantarão contra você. Nações se levantarão contra você. Pessoas próximas se levantarão contra você. Então estou te treinando no pouco, porque quando eu te pôr no muito, você vai saber já o que fazer. Sabe que essa luta aí está prefigurando muito que Deus tem para você. E assim, Deus ensinou Davi. E Davi foi em cada cantinho de Israel, cada lugar de Israel, cada peleja, para cada batalha, para cada momento. Davi aprendeu uma estratégia. Davi foi sendo formado, foi sendo forjado. E sabe, queridos, por várias vezes, duas vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas ele tem uma frase que ele fala assim: a impiedade pertence ao ímpio. Ele fala aqui no livro de Samuel, ele fala: não farei, porque a impiedade pertence ao ímpio. Muitas vezes você vai ter a chance de se vingar. Muitas vezes você vai ter a chance de prejudicar quem te prejudicou. Mas olha para mim, não é porque o ímpio é ímpio que você tem que ser. O seu caráter não comporta isso. A impiedade não pertence a você.
E isso que o nosso mestre Jesus ensina. Orai por quem vos persegue. Abençoai quem vos amaldiçoa. Cuidado. Cuidado, porque a porta é estreita mesmo. Porque a gente tem a chance muito de amaldiçoar. É muito fácil amaldiçoar. Falar mal daquela pessoa. É muito fácil. Mas talvez aí você vai estar atrasando o seu treinamento. O que é isso, pastor? Você vai passar pela prova de novo. Aí você fala assim, meu Deus, de novo eu tô sofrendo essa mesma perseguição. De novo estão falando isso de mim. Aí no primeiro telefonema você deságua. Ah, que fulano é isso? Tá fazendo isso comigo, mas ela... Aí Deus fala, ah não, vou ter que levantar outro. E aí você fica embatucado naquela prova e não muda de fase. Mas Davi passou. Davi passou na prova. Enfim, se você acompanhar toda a fase nesse livro de 1 Samuel, você vai ver que tudo isso fazia parte do propósito. Porque existe um versículo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa dor está te ensinando. Esse problema está te preparando. Esse problema está te ensinando a ser um vencedor de problemas. No livro de 2 Samuel, no capítulo 1, Davi recebe a notícia que Saul morre. Davi comemorou? Não, ele chorou. Porque deixa eu te explicar, quando Deus vencer o seu inimigo, não comemore. Porque está escrito em Provérbios, não se alegre com a derrota do seu inimigo, porque Deus pode estar te vendo. Sabe o que isso denota? Denota que o seu coração é vingativo. Deus está nos chamando para ser o quê? Pessoas tementes a Deus. Pessoas que confiam no agir de Deus. Lá no capítulo 2, Davi é levantado rei de Judá. Porque quem levanta você é Deus na hora certa, no momento certo. E o mais lindo ainda é que quando ele foi ser levantado rei de Israel, ele não ficou ligando, fazendo contato, não. Ele não ficou fazendo network, não. Israel foi buscar Davi. Israel reconheceu Davi como rei. Você pode ser profeta atrás das malhadas, mas se a igreja não te reconhecer como profeta, você ainda não é profeta. Mas quando Deus quer levantar alguém, Ele move céus e terra. Quando Deus quer fazer, o que eu tenho que fazer então, pastora? Ser fiel. Sua fase muda. Sua fase muda. Quando a coisa é de Deus, Deus resolve tudo. Agora, aos 30 anos, Davi era preparado para reinar. Ainda bem que ele não desistiu. Ainda bem que você não vai desistir. Deus restaurou a família de Davi. Aqueles irmãos que eram inimigos, Deus restaurou. Davi é ungido rei de Israel. E todas... Vamos acompanhar isso comigo, essa mudança de fase? Olha, a palavra de Deus diz assim aqui, ó. As bênçãos do Senhor acompanham os que creem.
vou correr atrás da bênção. Não, é a bênção que corre atrás de você. A nós cabe nos posicionarmos em obediência e fidelidade a Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 1 diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. No dia da sua honra, Deus levantará pessoas para reconhecer. Pode ter a mesma nação que antes perseguia Davi por propósito. Fala assim: esse problema, essa situação está me preparando para algo maior. Aleluia. Permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Então aquele povo que antes era envenenado, a culpa era do povo? Não. A culpa era de Saul? Não. A culpa era de Davi? Não. É propósito. Então não briga com ninguém, não. Não briga, não. Deus está te preparando. E só para fechar, aquele mesmo povo fala assim: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Aqui, ó. Entradas e saídas militares. O que Deus estava preparando Davi para quê? Guerras. Guerras. Davi foi um homem que a mão mais teve sangue. Tanto que quando ele foi construir o templo, Deus falou: não vai ser você. Sua mão derramou muito sangue. Ele tem um salmo que ele diz assim: na minha garganta estão os altos louvores, mas na minha mão está a espada. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre eles. Você sabe por que você está passando por isso? Você sabe qual o propósito? Você sabe para que você foi chamado? Vamos orar então, fica de pé no seu lugar. Chegará um dia que sua fase vai mudar. Com certeza. E você tem que estar preparado. Então aproveite bastante esse momento de guerra. Aprenda tudo que você tiver que aprender. Porque quando você estiver lá, vou te dar uma notícia: as guerras serão maiores. Quanto mais alta a montanha, mais forte o vento. Ai, vou casar, vou ser feliz para sempre. Vai comer 1 quilinho de sal junto. Vai, vem. Vamos aprender. Tem guerra na terra prometida, viu? Tem guerra lá. Mas você estará preparado. Deus já te deu a estratégia. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nessa manhã nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Queremos, Pai, agradecer por tudo que estamos vivendo, por tudo que somos. Sabe por quê, Senhor? Bem sabemos que os teus planos são maiores. Os teus pensamentos são mais altos. E o Senhor, Pai, nos escolheu. Nossa vida não é um acaso. O Senhor nos chamou para algo. Para gerar uma família. Para criar um filho. Para cuidar de uma empresa. Para ter um ministério. Senhor, nos prepara mesmo. Nos ensina mesmo, porque o Senhor é quem nos ensina. O Senhor é o nosso maior mestre, Espírito Santo. E nós nessa manhã estamos aqui, sendo encorajados a vencer, encorajados a aprender com o Senhor. Pai, eu te agradeço. Agradeço por cada pessoa que passou pela minha vida. Te agradeço por cada pessoa que me feriu, cada pessoa que Senhor,
me levou para mais perto de Ti, me levou para perto da cruz. Obrigada, Senhor, porque essa pessoa me ensinou a ser mais forte. Agradeço por aquelas também que foram consolo na minha vida, foram amigos nos momentos difíceis. Nos momentos mais difíceis o Senhor levantou aquelas pessoas que me deram a mão. Obrigada, Senhor, e onde elas estiverem, seja qualquer pessoa que passou pela minha vida, eu os abençoo em nome de Jesus.